Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bicast nesta nova temporada de redação. Eu estava aqui junto com o Bruno, nosso diretor, e a Marina no ano passado. Estamos aqui de novo nesse novo começo, né? Sim. Segundo semestre do ano é sempre mais tenso, mais movimentado, cheio de tensões, de preocupações. Aquele aluno que não fazia redação começa a fazer, aquele que já fazia passa a fazer num ritmo mais intenso. Quer fazer 5 por semana. Quer fazer 5 por semana. E dessa vez nós nos reunimos aqui para conversar com vocês sobre as competências do Enem. Meu nome é David Gonçalves, eu sou professor e coordenador de redação. Hoje eu estou aqui com a Marina. Olá, pessoal, tudo bem? Marina, professora de redação também da nossa equipe. A gente está aqui para ter uma conversa em que a gente possa esclarecer alguns pontos importantes em relação às competências do Enem. É claro que com essa conversa a gente não consegue resolver todos os problemas, mas a gente espera que enquanto você estiver aí ouvindo a nossa voz, você possa se lembrar de pontos importantes sobre os quais a gente vai tratar aqui hoje. Bom, competência 1 é uma pedra no sapato para os meus alunos, imagino que para os seus alunos também. Com certeza. Para os alunos do Adamo, da Carol, do Matheus, do André. Porque, afinal de contas, eu sinto que os alunos subestimam essa competência ao longo do ano e no final do ano é que se dão conta da relevância e da importância. Antes da gente começar, de fato, a nossa conversa sobre competência 1, que é relativa à norma culta ou à norma padrão, como queira, vamos assentar primeiro, né? Sim. Do que se trata essa competência. Queria que você explicasse um pouco pra gente, Marina, qual é o olhar do Enem em relação a essa competência. Bom, pessoal, vamos lá. Como o David comentou, é bem interessante essa perspectiva de que o aluno deixa para trás ao longo do ano essa competência, vai se dedicando a outras, né? Vai se dedicando a entender melhor a proposta de intervenção, o repertório, e aí quando ele percebe, ele já tá com 200 na C2, 200 na C5, na C4 e nossa, a C1 é sempre aquela em que eu perco. Por que eu tô perdendo na C1? Porque o Enem, ele avalia 4 dimensões, basicamente, da nossa língua portuguesa. Quando a gente pensa na C1, a gente está pensando em aspectos ortográficos, né? É importante você se atentar à escrita formal das palavras, das construções, né, das frases. A gente também vai levar em consideração o aspecto gramatical. É importante que você conheça as relações sintáticas, que você consiga construir as frases da maneira adequada. O Enem também vai se preocupar com a questão semântica. Alguns alunos deixam isso passar, né? É bem comum que muitos alunos queiram utilizar palavras, às vezes, um pouquinho mais difíceis, palavras mais elaboradas, e acabam perdendo o sentido que elas verdadeiramente têm. Acabam aplicando aquela palavra numa frase porque achou bonito, mas aquele sentido não está adequado. Então, o Enem, ele se preocupa também com a questão semântica. Além disso, a gente vai analisar a formalidade do registro. Importante levar em consideração que é uma prova, então eu preciso escrever o meu texto em acordo com o registro formal da linguagem, não me utilizar nem de marcas de oralidade e nem mesmo das construções coloquiais, que, diga-se de passagem, hoje em dia é um aspecto bastante comum da nossa comunicação escrita, né? Porque a gente escreve muito no celular, mas a gente escreve em contextos de informalidade. E, às vezes, essa relação acaba sendo, né, refletida na nossa redação. E a gente também, logicamente, vai levar em consideração aspectos mais construtivos da frase, os aspectos sintáticos, pensando em paralelismos, né, pensando justamente nessa continuidade do período, sem quebrar a lógica semântica da frase. Então, o Enem, ele vai avaliar toda uma gama de relações que são estabelecidas na construção das frases e no uso das palavras. Por isso que sempre tem um pequeno detalhe, né, para ser avaliado e para ser talvez penalizado. Acho interessante a sua fala, porque no geral os alunos, pelo menos os meus, imagino que os seus também, eles entendem a competência 1 como gramática. Sim. E nesse bolo gramática entra tudo. Tudo. De modo que ele não faz exatamente uma distinção muito clara. Então, quando você vai elencando pra gente, ponto a ponto, a gente entende que o aluno pode vir a ser descontado na competência 1, seja porque separou mal,
na sílaba. Sim. Que, no geral, nem é uma preocupação dos nossos alunos. Ele faz e às vezes já segue a perdeu até vida. essa noção de sílaba, Exato. né? É a separação da palavra, Exato. porque separa-se até mesmo a sílaba que não é pra separar. Ou ele acha que é uma coisa muito infantil, que ele Sim. via lá no fundamental e que não tem qualquer relevância. Até os casos, vá lá, de paralelismo sintático e semântico. Acho interessante isso para a gente ter um olhar um pouco mais detido e cuidadoso, para que a gente não pense na C1 como regras de gramática. Sim. Bom, eu sou ruim em gramática. Ou crase e vírgula. Ou né? crase e vírgula. Que, vá lá, talvez sejam pontos bem delicados, no geral, de fato são. Sim. Mas é que é para a gente atentar desde a colocação do hífen, que se faz lá na extremidade da folha de redação, Sim. até a escolha de uma palavra que eu imaginei que era sofisticada ou que talvez imprimiria um tom mais formal. Um tom mais formal e que, na verdade, não está dizendo o que poderia dizer. Então, é para a gente começar a desfazer um pouco essa noção de que a competência 1 é esse grande guarda-chuva indistinto, né? Ele é um guarda-chuva, mas é importante fazer distinções dentro dele. Eu gosto sempre de relacionar com o próprio livro da gramática, né? Quando você pega uma gramática, todas essas relações estão ali, né? Os aspectos semânticos, os aspectos sintáticos, os aspectos ortográficos. Então, é por isso que a gente chama de gramática, mas não significa que são simplesmente as regras gramaticais, né? Da sintaxe. Como se o aluno precisasse necessariamente dominar todas as regras. E já seria suficiente. Daquele livrão para fazer a mágica acontecer, né? Eu ouso dizer que nem os professores de português estão dominando de ponta a ponta a gramática. Não é um tipo de livro que a gente consulta para ficar lendo em casa. É um tipo de livro que a gente consulta em circunstâncias de dúvida, né? Em que você quer esclarecer um ponto, você abre a gramática num ponto que você quer. Faz a análise. E segue a vida, né? Como é que você tem observado o rendimento dos seus alunos? Assim, eu digo isso porque sempre quando chega a esse ponto do ano, é relativamente comum que os meus alunos, pelo menos, eles estejam oscilando entre 160... Na verdade, eu não diria nem oscilando, talvez parados ali, né? Parados no 160. E aí, em momentos de deslize ou alguma situação que foi um pouco mais aguda, vai para 120. É o que você tem observado também nos seus alunos? É isso. É importante, né, a gente considerar que muitas vezes o que prende esse aluno no 160 é aquela forma de correção do Enem, já que você pode ter até 2 desvios gramaticais, né, considerados ali do grupo da gramática, pensando na questão mais ortográfica mesmo. Né? E uma falha, na verdade, de estrutura sintática apenas. Lembrando que o Enem faz aquela diferenciação entre a crase, né, que é algo bem exclusivo do Enem, de considerar a crase um acento ortográfico. Então, isso salva vidas, né? Então, você pode errar, no caso, pode errar, bem entre aspas, lá no Enem, até 2 casos de crase, mas a vírgula, ela continua lá no grupinho gramatiqueiro, no qual é permitido apenas um desvio. Então, muitos alunos ficam presos, porque se você somar ali no total, sem fazer distinção, são apenas 3 descontos que podem acontecer e você fica ali no 200. É muito difícil que em 30 linhas sejam desenvolvidos apenas 3 desvios. Então, estar preso no 160, por um lado, eu gosto de fazer essa análise assim de 2 lados. Por um lado, é um sintoma de uma correção bastante rigorosa no que diz respeito à quantidade de desvios, pensando na proporção do texto. Por outro lado, também me parece um pouco de uma dificuldade que é real de todos os alunos, né, de dominar esse aspecto linguístico. E aí, quando a gente chega ali no 120, já me parece mais aquele caso do aluno que recebe as correções, mas que não fez um estudo de caso de o que ele está errando e o que ele pode errar menos, né? Que é uma análise essencial. É mais ou menos por aí que você pensa também? Sim, eu tenho um perfil de aluno na minha cabeça que eu vejo que talvez você também engatilhe nas suas aulas, que é aquele aluno que admite que não vai tirar 200. Verdade. Em um dado momento do ano. Né? Ele
ele decreta isso. O Enem dele já vale 980. Isso. Ele diz pra si mesmo, não vou conseguir. Não vai dar. Diante do fato de que é difícil, Sim. realmente, não é simples, né? Em 30 linhas, um sujeito com seus 17, 18 Sim. anos conseguir fazer uma redação sem deslizar 3 vezes. Sim. Aí eu percebo que tem uma galera que parte dessa premissa, né? Que é, bom, vou fazer o Enem e aqui eu perco 40 mesmo. É uma estratégia, né? Assim, claro que a gente não quer, né? Sim. A gente não quer, como professores e educadores, a gente não prepara as aulas imaginando que o nosso aluno vai presumir que não vai alcançar. Mas eu entendo, né? Chega um ponto do ano, principalmente com a proximidade do vestibular, ele começa a se dedicar a outras coisas e se dá conta de que talvez se dedicar àquilo vai exigir dele muita coisa, ele vai ali fazendo a matemática da sua vida, né? Só que, ao mesmo tempo, eu percebo também que esse aluno que decretou para si mesmo que vai tirar 160 porque admitiu que não vai chegar ao máximo de excelência, ele começa a ficar tão confortável na ideia de que não vai tirar 200, aí ele começa a dar uma... Erra mais, né? Mais do que poderia. Sim, porque ele começa a ficar mais tranquilo, mais relaxado. Isso se reflete até, às vezes, em escolhas bem informais, né? De construções de frase. Aí tira 120. Sim. Né? Porque ele estava tão seguro de que não tiraria 200, bom, então já não é uma competência que vai me exigir uma atenção absoluta. Então, vou ficar aqui mais de boa, fazendo a minha redação ciente de que vou errar algumas vezes. Sim. Por isso que a gente sempre fala que é importante ter a nota máxima como destino final, né? Porque se você baixa o parâmetro, automaticamente o teu corpo e a tua mente também se adaptam a esse nível que você baixou. Sim. Então, se você começa a admitir que não vai tirar 160, ou melhor, que não vai tirar 200, vai tirar 160, aí você começa a tirar 120. Sim. Tamanha a noção de desconforto que você aplicou a si mesmo, né? Sim, porque eu sempre falo que a redação, ela é atenção, né? Se eu não direciono a minha atenção para aquilo que o Enem está exigindo de mim, eu certamente vou deslizar em pontos que eu não deslizaria se eu tivesse focado ali no máximo, né? No meu esforço máximo. Então, realmente, isso é bem comum, né? Hoje em dia, de considerar, não, vou ter já um desvio aqui na C1. E aí, acaba que acontece muito mais, né? E eu acho que, principalmente nesse aspecto da formalidade, né? Eu volto a dizer, o aluno não erraria, não faria aquela frase se ele estiver, aquela construção, se ele estivesse preocupado em construir o texto ideal, né? E quanto a isso, não existe uma lista, né? Os meus alunos me perguntam assim, nossa, mas como eu vou saber que isso é informal? Porque não tem o dicionário da informalidade, não é isso? Você não tem um livro que você consulta e que lá estão as palavras e as expressões informais. O que nos garante essa percepção é a nossa experiência enquanto falantes de uma língua. Exato. E é justamente a nossa atenção diante de um contexto de comunicação diferente daquele do cotidiano. Pois é. Eu sempre costumo dizer assim, olha, tenta escrever essa frase como se você estivesse apresentando um jornal. Como se você fosse o William Bonner ali apresentando o Jornal Nacional. Porque não é para você escrever como você falaria. Né? Não é para você escrever como se você estivesse explicando esse raciocínio para algum amigo numa festa, numa mesa de bar. É para você escrever tentando se comunicar ali num contexto de avaliação. É sempre importante lembrar isso, né? Estão em um contexto de avaliação. Estão ali para serem justamente avaliados na sua habilidade de usar a língua portuguesa dentro de um registro específico. E eu acho que, conforme a gente, inclusive, já fazendo um paralelo com algo que vamos tratar num outro podcast, o fato de a gente ter muitos modelos prontos de parágrafos, eu acho que atrapalha nesse sentido também da linguagem. Porque, às vezes, aquela construção daquele modelo está numa linguagem que é até um pouco mais formal do que o necessário e o aluno não sabe manter aquele registro. Você concorda com isso? Óbvio, a gente, como professor, a gente reconhece, né? Outro dia a gente estava conversando em sala sobre o uso do ChatGPT para produção de redação e tal. E eu conversava com os alunos sobre isso, né? Eles diziam, mas como é que o professor vai reconhecer que é do ChatGPT? Eu disse, olha, gente, pode ser que muitas vezes o professor não reconheça mesmo. Sim. Porque, enfim, você apresentou uma redação que pareceu coerente, fidedigna, né? ali e foi.
Mas muitas vezes a gente conhece o histórico pregresso do aluno e a gente conhece principalmente o estilo, né? Então a gente vê no conjunto da obra que a seleção de palavras, a combinação de expressões, o jeito da construção é um. Aí quando você percebe que tem uns elementos ali no meio que são meio estranhos, não parecem condizer. Sim. É como se você tivesse, de fato, vestindo uma roupa e nesse outfit tem uma peça que não tem nada a ver, né? Eu digo, Marina, você tá com uma cartola. Sim. Né? Assim, eu conheço a Marina há muito tempo. Por que uma cartola? Para gravar um podcast tá parecendo meio excessivo. Sim. É sua essa cartola? Aí você vai dizer assim, não, alguém me deu. Vou dizer assim, é um elemento que não é seu, Sim. né? E isso soa artificial. Demais. Que é tudo que a gente não quer, né? Transmitir a sensação de que essa redação foi produzida por um aluno nos moldes de um curso pré-vestibular. Embora muitas vezes seja assim, produzido nesse formato, a gente quer que ele consiga disfarçar minimamente isso, né? E aí eu acho que estamos agora no final do ano, eu não sei quando que o aluno vai estar ouvindo esse podcast, mas certamente agosto, setembro, outubro, enfim, muito já na próximo, corrida ali já final. na corrida final. O que você acha que é importante para os nossos alunos adotarem em termos de estratégia, né? Porque, assim, estudar gramática não parece ser a melhor saída, né? Acho que a gente vai entrar num nível de desespero muito grande. Bom, estuda gramática. Pois é, ela tem 500 páginas. Exatamente. Dependendo do autor, né? Pode ter mais. O que você acha que a pessoa que está falhando... Qual é a estratégia? O que ela faz? Por onde ela começa? Eu acho que o principal ponto é identificar os seus erros. Se você não fez isso até agora... É PDCA, né? Mais do que urgente, exatamente, nosso querido PDCA. É mais do que urgente você sentar com as suas redações. Tudo bem, não precisa ser a redação de fevereiro. Acho que você não é mais a mesma pessoa que você era em fevereiro. Eu certamente não sou. Então, você vai pegar, pelo menos aí de julho pra cá, suas redações. Avalia o que você está errando. Nossa, eu tô usando muitas palavras nada a ver aqui, num sentido... que não existe. Ou, não, o que eu erro é separação silábica, o que eu erro é ortografia, crase. Começa a fazer essa listagem de erros para você identificar quais são os seus pontos fracos. Também vale a pena olhar aí seus pontos fortes. Não, isso aqui eu acerto sempre, mas deixa eu ver se eu tô acertando por sorte. Porque às vezes também você acerta, porque você usa sempre do mesmo jeito, usa sempre, né, a mesma construção. Verifica, vê se é isso mesmo. Não tá pensando. Né? Não tá pensando. Vê se é isso mesmo. Aí, às vezes, uma pequena mudança, né? É bem comum isso. Chegar com a redação, professor, olha aqui, eu sempre fiz isso e aí agora eu recebi um desconto. Aí, quando você vai ver, mudou uma palavra. E essa uma palavra mudou Muda tudo, né? Então, avalia, tem que fazer uma análise. A redação é sua, então não adianta você querer fazer um estudo da língua portuguesa sem considerar o seu texto, né? Então, você vai considerar o seu texto, buscar os seus erros, identificar o que é que está sendo realmente um problema, e aí, de fato, vai precisar ir até a gramática, uma monitoria de língua portuguesa, assistir mais aulas de português para poder resolver essas falhas, né? E, principalmente, no caso do momento ali da escrita, é a revisão da redação. Né? Você tem alguma outra dica? Não, acho que você tá certíssima mesmo. Acho que o aluno fica um pouco nessa chave de... que a gente conversou agora há pouco, né? Eu sou ruim na C1. Mas aí você vai ler a redação dele, ele erra paralelismo, concordância verbal e, vai lá, separação silábica. Então não é que ele é ruim na C1. Ele tem pontos. Ele tem pontos ali nos quais ele pode atuar. Sim. Então faz muito mais sentido. E para isso não tem jeito. É preciso disciplina. Sim. Né? Não tem jeito. Para o aluno se sentar, pegar a redação, pegar o marca-texto, passar lá em tudo que errou de C1, olhar, descrever o que errou, atuar nesses pontos, exige disciplina. Né? Para o aluno ter uma clareza sobre o que ele erra com mais frequência. Se é que existe uma frequência, porque também pode não haver. Sim. No geral, né? A gente percebe, olha, você põe ponto onde não devia, você põe acento onde não devia, você faz uma escolha equivocada de palavras para atuar de acordo com o sintoma. Sim. Para o sujeito não ficar desbaratinado
pensando que eu preciso dar conta da gramática, sendo que a gramática é enorme. Imagina, ela tem inúmeras páginas, camadas e assuntos. Então, David pode errar concordância nominal e crase, Marina, regência verbal e paralelismo semântico. Sim. E aí atua nos erros, né? E na hora de escrever, ter a consciência, eu acho, também. Porque eu vejo, às vezes, muitos alunos escrevendo sem se preocupar. Não sei se você tem essa sensação também. Sem se preocupar realmente com a C1. Tá muito preocupado com a ideia, com o repertório, com a proposta. E vai lá, não, essa aqui é a minha ideia. Um monte de frase. E eu falo, você releu pra ver se essa frase tá clara? Porque eu acho que eu entendi o que você queria dizer, mas não tá escrito isso aqui. Né? Então eu acho que a consciência na hora de escrever também é bem importante. Não só deixar isso pro momento da revisão. Porque às vezes, na hora da revisão, você vai ver assim, o que é isso aqui? Não entendi nada, mas já não dá pra você consertar a frase inteira, né? Um estado de vigilância ali, Exatamente. Né? E já que você fala sobre revisão, eu acho que é uma etapa fundamental. Fundamental. Para todas as competências, mas talvez para C1 ainda mais, né? Sim. Nós temos os alunos que fazem a redação primeiro. Acho que, em grande maioria, os alunos fazem a redação primeiro. Alguns decidem passar direto para a folha, outros decidem deixar no rascunho e só fazer uma transposição ao final da prova. O que eu acho mais acertado. Acho que funciona mais dentro de uma lógica do Enem, mas entendo ali que existam as suas diferenças. Já que a Marina comentou de revisão, acho que é muito importante que a gente tome nota aqui de que nada vale, ou vale muito pouco, uma revisão que é feita ao final da produção da redação. Sim. Né? A gente, enfim, fizemos faculdade de letras, escrevemos muito trabalho, né? Eu e Marina estudamos juntos, fizemos centenas de seminários, e, enfim, artigos e tudo mais. E a gente sabe o quanto era importante dar um tempo para aquele texto assentar, né? Assentar. Você acabou de escrever, você acabou de cometer aqueles desvios. A menos que eles sejam gritantes, você consegue enxergá-los imediatamente após escrevê-los. É uma contaminação do olho mesmo. Sim. Mesmo. E não é porque você é aluno que você manda mal, nada disso. Não é por desconhecimento também. Nós, como professores, também é habitual entre professores mandar, né? Tem como você revisar pra mim? Sim. Porque eu tô contaminado. Meu olho tá contaminado. Eu coloquei casa com Z e não vi. Provavelmente amanhã, quando eu abrir, eu vou me dar conta do absurdo. Vou falar, quem era eu ontem? Né? Bom, eu ontem era outra pessoa, cansado, com sono, desatento. E no dia seguinte eu sou uma nova pessoa. Mas é claro que o nosso aluno do Enem não tem o dia seguinte. Tem ali algumas horas de intervalo. Então você que faz a revisão, mas que faz a revisão logo depois, talvez encontre alguns problemas. Mas é difícil imaginar. Mas não aqueles mais sutis. Não. Um sujeito preposicionado, uma regência inadequada, né? E eu acho que é legal também a gente pensar, David, não só na revisão, mas é legal a gente pensar, às vezes, em dicas que poderiam ajudá-los, né? Fora do ambiente textual. A gente já falou da revisão, a gente falou de mapear os erros, né? Mas o que é que poderia ajudá-los, assim, a construir uma consciência, digamos assim, linguística mais forte que eles possam fazer no dia a dia? O que você acha? Caramba, é difícil essa pergunta, porque cada vez mais eu estou convencido, uma tese, de que a sintaxe é a mãe de quase todos os problemas. É a grande mãe. Eu acho, de verdade mesmo. Eu também acho. E digo isso porque eu só fui aprender sintaxe, de fato, na faculdade. Com a Ana Poltronieri. Ana Poltronieri, se você estiver escutando a gente ama você. Foi a nossa professora na faculdade, né? Eu lembro o quanto eu penava. Sim. Porque vocês sabiam mais de sintaxe do que eu, né? O nosso grupo, né? Sim. Sabia mais do que eu. E eu tive que correr atrás para poder acompanhar, porque, enfim, era uma matéria muito importante. E aí, depois que eu aprendi, porque na marra foi, eu sinto que é um outro David. Não tem como, né, você escrever dentro das regras gramaticais se você desconhece as regras sintáticas. E depois que eu aprendi,
Fez sentido. Fez. Eu passei a escrever com consciência, que foi o que Sim. você falou. É menos uma escrita livre e é mais uma escrita em que eu vou colocando os termos e minha cabeça já vai pensando sobre o que eles são. Sim. Mas não é porque eu faço um esforço. É porque faz parte, é orgânico, né? É orgânico. Aí eu vou botando um adjunto adnominal e eu tô vendo que é. ele é. E eu já estou considerando que é no Sim. momento em que eu produzo. É claro que isso pro aluno parece ser assim, uma realidade inalcançável, porque, no geral, os alunos escrevem. E, no geral, os alunos acreditam, erroneamente, que é isso. Sintaxe não cai no vestibular, né? Sim. Aí chega na aula de PLIT, aparece sintaxe. Aí fala, no Enem não cobra. Isso. Realmente, se a gente entender os exercícios de sintaxe década de 90, não vai ter Não. lá uma questão que vai pedir para você classificar a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. De fato, até onde eu sei, já não há nenhum outro vestibular, no máximo nos militares, que fazem trabalham com essa leitura bem, né, na classificação. Bem gramatiqueira, que eu gosto. Também. Por outro lado, tá o tempo todo na redação. Sim. O tempo inteiro. O cara que não sabe colocar o acento indicativo de crase é porque não entendeu que existe um verbo que vai exigir uma preposição. E que esse verbo tá ocupando aquela posição, naquela oração, que tem Sim. aquele sujeito, né? E aí, quando ele sobrepõe adjuntos adverbiais, é porque ele não tá percebendo aquilo adjunto adverbial Ou daquele aquela verbo. clássica estigmatização do gerúndio, né? Exato. Então não pode usar gerúndio, né? É porque ele não sabe Não que entendeu que é subordinada, subordinado. reduzida, ele não sabe que é reduzida. Então, gente, a gente precisa começar a ter um olhar um pouco mais estratégico e menos inocente, né? Ai, sintaxe não cai no vestibular. Isso é muito quadrado. Será? Será mesmo? Pois é, essa noção é muito quadrada, né? O Enem trabalha com competências. Sim. Né? Então, quando ele fala de competências, é porque muitas vezes aquele conteúdo ele não vai estar ali explícito. A habilidade que você usa para saber vai ser testada. Sim. Né? Essa é a avaliação por competência. Né? Daí que a gente vai avaliar a tua competência dentro de qualquer tema. Esse olhar, né? Eu acho que isso é um pouco fruto do ensino pragmático que se propõe. Muito utilitarista, né? A gente absoluto. perde essa noção de que são desenvolvidas, são cobradas competências e habilidades. E não simplesmente conteúdos. Né? A gente olha muito pro vestibular nessa perspectiva do conteúdo, que pode até funcionar nas outras disciplinas, né? Conteúdos de história, conteúdos de matemática. Então, realmente, aquele conteúdo não aparece na prova. Ok. Mas, na redação, a gente não tem exatamente um conteúdo, imagina, né? Por isso que, inclusive, a nossa grade de aulas, ela é bem fluida, inclui diferentes tipos de aula. São cobradas habilidades que você pode desenvolver de maneiras diferentes, né? Algumas de maneiras mais flexíveis e outras de uma maneira que não é tão flexível assim, que é o caso da gramática, da sintaxe. Pois é. Se ficar esperando que, puxa, mas no Enem não cai uma questão que vá classificar a desinência, modo, temporal. Sim, mas não é esse o ponto. Né? Aí erra, quando faz um período longo, erra a concordância. A concordância. Porque não tem a noção, né, da onde está o sujeito, qual é o verbo que concorda com aquele sujeito. Então tá caindo o tempo todo, né? Essa noção muito utilitarista é o que leva os nossos alunos, erroneamente, às vezes olham para um tema, mas esse tema não vai cair, Não vai cair, não. Eles se convencem, baseado em nada, né? Não vai cair, não. Então, bom, considerando que eu percebo que esse tema não vai cair, automaticamente isso me libera de estudar, de me dedicar a ele. Meu Deus, os temas são absolutamente conectáveis, Sim. Não é? Se eu estou discutindo mobilidade urbana, eu estou discutindo queima de combustível fóssil. Sim. E aí eu estou discutindo meio ambiente também, Sim. porque, enfim, queima gasolina prejudica aí a qualidade do ar, enfim, temperatura. Cara, as coisas vão se conectando, né? Assim, Isso me traz uma reflexão que eu acho que é bem interessante para esse final do ano, que assim, muitos alunos vêm até nós e falam assim, estou preso no 920, não é? Estou preso no 880 a 920, não consigo sair do 920.
Para você sair do 920, você vai ter que sair dessa mentalidade de que você já conhece tudo do Enem e que basta que você separe em conteúdos a sua redação que você já vai conseguir tirar ali o 1000. É justamente ter essa visão mais holística e mais global de que a redação envolve lá na C1 uma série de relações e de aspectos que estão interligados, né? E que os temas também, por si, eles desempenham essa mesma dinâmica de complexidade. Quanto mais você tratar a redação do Enem como simplesmente algo que você já desvendou e já entendeu e já dominou, fica no 920. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Você vai estagnar ali no 920. Agora, se você encara como realmente uma prova que é complexa e você entrega ali, como a gente estava falando, o seu esforço máximo e não de minimizar e subestimar, aí você consegue ir além do 920. Respeitar a prova. Respeitar né? a prova. Eu sinto que alguns alunos perderam um pouco isso. De qualquer coisa que eu fizer... Eu já vou tirar 920. Vai gerar alguma nota possível, né? Sim. E para os nossos alunos do AZ, ou da rede AZ de modo geral, a gente está conversando com um público que, em sua maioria, deseja cursos cuja nota de corte é considerável. De modo que a diferença entre 920 e 960... Pode botar você lá dentro. É muito significativa, né? Porque, beleza, a gente tem os cursos com uma nota de corte menor. Isso não faz de nenhum curso, né, menor, pior, superior ou inferior, né? Mas a gente tem, né, os cursos que tem uma nota de corte mais tranquila e isso deixa o aluno um pouco mais tranquilo também. Agora, em certas carreiras... Gente, não é exagero de professor. Né? A diferença entre o 980, o 960, o 940... Estou aqui considerando a possível discrepância, né? Sim. Desconsiderando o múltiplo de 4. Pode, de fato, te tirar. Porque o que coloca o sujeito na vaga, nesses casos, é uma diferença muito pequena. sutil. Né? Quando a gente fala de medicina e direito, né? Que são aí as mais populares. Imagina só... Quando o aluno diz assim, eu tô aqui no curso de novo por causa de uma vírgula. Isso. Não é impossível mesmo, não. Parece ser meio exagerado, parece ser um terror psicológico, ou o professor tentando criar uma atmosfera de temor pro aluno prestar atenção. Mas no duro, não é impossível mesmo que aconteça. Né? O aluno diz assim, tirei no 960. Se eu tivesse tirado 980... estava dentro. Sim. Né? Porque é isso, de fato, a diferença de pontos ela é muito sutil. Né? Então não vamos subestimar a prova e respeitá-la. Me parece que com relação às redações da UERJ há um respeito maior, né? De que, há um temor, né? Puxa, essa proposta aqui exige de mim muita coisa. E do Enem já ficou meio... Porque o Enem foi se revelando, né? E aí o mistério foi sumindo... E aí, quando não há mistério, parece que tudo foi desvendado. E não é assim. Estamos aqui para te dizer que não é assim. Se fosse assim, todo mundo tirava 1000. A gente nem teria emprego. Desde o começo do ano, a gente nem teria emprego, exatamente. Enquanto houver erros, há emprego. Gente, a gente vai ficando por aqui. A gente optou por fazer um encontro relativamente rápido. Sim. Porque a gente sabe que muito tempo falando pode te incomodar. Você que tá aí na academia, correndo na esteira, lavando uma louça, estudando pra outra coisa. Tá ouvindo o podcast na véspera do Enem, de repente. Quem sabe, indo para o Enem. Indo para o Enem. Talvez fazer isso em 1 hora pudesse ser um pouco demais. Então a gente combinou aqui entre 30 e 40 minutos pra não cansar os ouvidos de vocês. Tem aquele meme, né? Não sei se você viu. Ai, gente, não aguento podcast. Depois de uns 10 minutos eu já tô assim... falação. Nossa, falando demais. No meu ouvido. A gente já vai escalar já. A gente já vai escalar, estamos nos escalando agora. Marina, muito obrigado. Muito obrigada, David. Pela participação, pela ajuda de sempre. Agradecer ao Bruno, que está por trás das lentes. Ele está fazendo um coração assim, mas vocês não podem ver. E a OAZ também pelo convite, pelo projeto. A gente espera que esse Bicast, essa nova temporada, seja o início
de muita coisa boa para vocês. A gente está muito animado, preparamos com muito cuidado, muita cautela e muito zelo. E espalha para geral, como dizem, né? Compartilha, Isso. manda o link, de repente, para aquela pessoa que você sabe que está precisando também ouvir alguma coisa em relação ao Enem. Vamos espalhar a palavra. Manda essa dica, amiga. Essa tá? dica, amiga. E é amiga mesmo. É mesmo. Um beijo, gente. Beijo, pessoal. Até o próximo Bicast, porque não acabou, tá? Esse é apenas o começo de muitos que estão por vir. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.